Não, lembra que a gente tem a vinheta, que é o corte, aí nesse momento pode buscar água. Qual Tá? vinheta? Quando for pra pauta, você não pensou que tem nada que eu falei. Não, Tá ótimo. então deixa, bem quando aqui. for gravar o outro, busca água. Não. Inclusive devia começar assim o podcast. Quem mandou não prestar atenção. Isso faz parte do make-on. E do making off, né? Aí. Então se tá sendo gravado, vai assim mesmo. Fala, doutor! Bem-vindo ao Extra Capitular Podcast, o primeiro episódio desse podcast muito divertido de Seniors Demolês, feito pela Alumni Brasil. Meu nome é Igor Ritter e sou seu apresentador junto com... Matheus Bandieira. E o presida, né? Isso aí, Paulo Júnior ou PJ. Olha só, agora temos que dizer que esse é o primeiro, mas já é o segundo, né? Porque a gente teve um piloto e nosso piloto foi aprovado, né? Vamos dizer assim, quando fomos eleitos. E agora é a Alumni Brasil aqui, né? Não, gente, como é que foi? Inclusive, eu fiquei chateadíssimo que eu não pude ir na instalação de vocês. De você, na verdade, né? O Band foi só lá tirar foto. Fui de enxerido. Como é que foi lá? Porque, tipo assim, foi muita... A gente acompanhou lá a apuração dos votos, foi muito emocionante. Exatamente. Último final de semana a gente esteve lá em Brasília, né, para a instalação da nova diretoria. O Band pôde nos acompanhar lá e foi um momento bem especial, né, visto a campanha onde nós tínhamos duas chapas e felizmente fomos eleitos. E agora, muito trabalho, e inclusive esse projeto só é possível graças a essa eleição, graças à confiança dos Seniors Demolês que votaram na chapa Ser, Unir e Agir. Entendi. Esse é seu discurso que você tá lendo. Eu tô pensando nisso aqui. Por que tá olhando pro tablet? Tá lendo o Porque negócio? eu estou olhando a pauta aqui, porque Porque eu não esqueci o que prestei era o atenção no assunto que o Igor hoje. falou. Você vê como eu sou muito organizado, né? teremos make-off. Mas como é que foi de viajar? Porque faz muito tempo que eu não viajo, velho. Tipo, vocês foram pra Brasólia aí, de avião, inclusive, porque eu morro de medo de pegar a Covid. Eu não iria nunca. Eu ia pegar um carro e sair andando aí várias horas, velho. Não, mas esse é um momento que já tá mais tranquilo, né? A gente teve uma diminuição nos casos, graças a Deus. A vacinação avançou um pouquinho, né? Sim, não, A gente vê que as coisas estão começando a andar. Então foi possível fazer esse evento lá que o Supremo organizou, a Associação de Alumni Brasil organizou. Mas assim, é bom deixar bem claro, né, que foi tudo seguindo todas as regras, todos os protocolos. Foi pouca gente, né, PJ? Isso foi um evento muito restrito, né? A gente queria fazer um evento maior, mas devido à pandemia e o que pede esse momento, foi um evento mais restrito, cerca de 100 pessoas, né? E os protocolos todos de segurança, né? Distanciamento, uso de máscara, álcool em gel. Então foi um evento, assim, também mais simbólico, vamos dizer assim, né? Porque seria um CENOD, seria durante o CENOD nessa data, aquele mega né? evento, velho. Aquele Saudades de um mega grande evento. Inclusive, eu acho que ano que vem em Curitiba aí nós vamos bater todos os recordes de participação em congressos, porque Com nós certeza. estamos há um ano e meio sem eventos, e eu acho que os Primeiro, demolês, né, primeiro CENOD pós-unificação. pós-unificação, então acho que vai ser legal e vai ser vamos dizer assim, é o primeiro grande evento pós-pandemia. Entendi. Então acho que todo mundo vai estar animado. E aí você pra ir lá. tremeu lá na hora que... Agora não tem volta. A gente fica um pouquinho nervoso, mas eu acho que é mais a emoção. A emoção ali do momento, né? De esperar. Um pouco de incerteza durante a campanha também, é claro, né? A gente nunca trabalhou a campanha pensando que já estava ganho. Pelo contrário, a gente trabalhou para ter os votos, para ter a confiança dos Seniors Demolês e com respeito, claro, à concorrência. E isso foi o que eu acho que a gente manteve durante todo o pleito eleitoral e é o que eu vou fazer enquanto diretoria durante os próximos 2 anos, né? Manter essa cordialidade e esse respeito. Legal. Vocês viram que a gente tá aqui no Café com o Presidente, né? Eu e o Band aqui nessa configuração. Mas eu preciso falar com vocês que o Extra Capitular Podcast vai ser um podcast quinzenal. Terças-feiras, acabei de definir, tá? Terças-feiras vamos lançar os programas e pedimos que você acompanhe bastante, porque nosso intuito aqui, apesar que como eu falei no início, né? Nós somos amigos, né? Somos sêniors do mesmo capítulo, do capítulo Belo Horizonte,
de Minas Gerais. Mas o nosso objetivo não é ser bairrista aqui. Nosso objetivo é que você assimile isso aos seus amigos no seu capítulo. Todo mundo tem um grupinho, uma rodinha de amigos que você sempre está conversando e que você troca os assuntos sobre o capítulo, porque Demolei adora falar de Demolei, é impressionante. Todo rolê que a gente vai não deixa de falar de Demolei, mas também fala de outras coisas e por isso que a gente resolveu trazer esse ambiente para cá, para que você também tenha um pouco desses assuntos e isso se estenda às suas conversas com seus amigos, seus irmãos Demoleis e também você participe aqui, colabore conosco. Inclusive tem muitas oportunidades de participação, né, não, ô, presida? Como é que faz a galera que quer, tipo, acompanhar, tem que seguir, tem que mandar pergunta. A gente tem um momento de interação que chama Palavra ao Bem do Cast, que é o momento em que as pessoas podem mandar recados pra gente ler aqui. Então tem muita participação da galera que tá vendo o programa. Exatamente, Igor. Nós temos nossas redes sociais, @Demolei, Alumni Brasil, onde você pode acompanhar os projetos, acompanhar nossas interações no dia a dia. A gente posta bastante coisa lá durante a semana, durante as finais de semanas. E também lá vai ter sempre lá uma caixinha de pergunta próximo à gravação dos episódios aí para você mandar a sua dúvida, mandar seu recadinho, que a gente vai ler aqui na Palavra ao Bem do Cast. Muito bom. Também é importante lembrar você que nós temos um canal no YouTube, então, por favor, se inscreva no canal. O canal Extra Capitular Podcast, você provavelmente está assistindo por aqui, ou no Facebook também, então siga a nossa página do Facebook. E se você gosta do áudio, né? Você não gosta de ver a gente não é tão bonito assim, tirando essa... Eu sou né? bonito. O importante Então tá é a bom. autoestima, né? Mas você pode também seguir o nosso podcast no Spotify e qualquer outro agregador que você tenha. Basta clicar ali em seguir o podcast e quando sair um episódio novo, você vai receber uma notificação. Que coisa incrível essa tecnologia. E aí vai poder escutar essa nossa conversa quando tá fazendo a sua corridinha aí matinal, Exatamente. na academia, quando tá lavando a louça. Onde você costuma ouvir podcast? Eu costumo ouvir quando eu tô fazendo os serviços, tarefas domésticas. Olha só. Mas onde, em que momento, em que plataforma? Não. Em que momento que você ouve? Eu ouço mais, assim, no YouTube eu vejo muito, né? Flow, Spotify, esses em vídeo. E eu ouço quando eu tô correndo. É Apesar muito que eu não bom tô correndo. pra exercício, né? É o quê? E você, PJ? Eu costumo ouvir também de manhã, quando eu acordo, assim, durante o café, né, nesse sentido, uns 10, 15 minutinhos. Peraí, então você toma café? Eu tomo. Então você é meio Que coisa cringe, né? Tomar café é cringe? Tomar café é cringe. Não Eu sei não se você sabia. viu aí essa explosão na rede social Mas o sobre que é cringe? Eu não sei o que é cringe. Cara, eu acho que o melhor pra explicar isso ao Band que ele sabe inglês mais que eu, porque tem uma origem americana, inglesa aí, né, na parada que foi transformada pelo Brasil, como sempre. Pois é, eu acho que eu sou a pior pessoa pra explicar, porque eu nunca acompanho essas coisas de redes sociais, esses hypes e tal, mas uma coisa que me chamou a atenção é que o povo começou a usar cringe, né? O cringe como um adjetivo, né? Para dizer algo que é vergonha alheia. E até onde eu estudei inglês, cringe é um verbo, né? É onde eu estudei. Monóculo. Aí vamos cringe dizer, é o quê? você não estudou porcaria nenhuma. Mas eu acho que cringe é um verbo. É um tá? verbo, tipo... Mas pulando a parte gramatical, né? O que quer dizer, o contexto em que tem sido utilizado é nesse sentido de vergonha alheia, né? Saquei. De vergonha, de vergonhoso, né? Aham. Então não sei porquê, mas tomar café então é cringe. Cringe, nossa. Cara, e eu acho assim, uma coisa que a gente pode colocar aqui, inclusive, é que tem muito sênior Demolei cringe por aí. Eu acho que uma geração inteira, né, de sêniors demoleis que são cringe. Pois é, porque o cringe é esse conflito geracional, né? A gente tá com agora a geração Z sendo muito mais ativa, né? Eles cresceram e tal. A gente é meio geração Z, na verdade. Depende muito, né? Tem as faixas, né? Tem um lugar que você lê que fala que a partir de 95 já é geração Z. E tem gente que fala que é 99. Então no meio aí eu tô na transição, Band também. PJ é millennial e... PJ é boomer. Obrigado. Não, nem tanto. Mas eu queria saber o que vocês acham muito cringe, por exemplo. Assim, na vida e na hora de Demolei, assim, que é uma coisa que, agora que a gente tá entendendo esse significado, é uma coisa que você olha assim, tipo, ó, que vergonha, né? Tipo, vergonha aí, aquela vergonhinha quando você vê alguém fazendo alguma coisa, assim.
Olha, eu acho assim, eu não sei direito o que é cringe, então eu já sou cringe só de não saber o que é cringe, Quem não né? sabe o que é cringe, é cringe. Eu tive que ver uns vídeos no TikTok, então isso é uma prova que eu não sei, Você é mais jovem. para poder entender o que era cringe, né? Entendi. Mas eu acho que cringe também é as pessoas que não sabem o que é cringe, para começar, e segundo, que não entende os memes, né? Por exemplo, segue o Pix. Segue o Pix. Inclusive, a gente tem amigos que ainda não tinham visto o vídeo Da Pfizer. mesmo. da Pfizer. Pra Pfizer. E isso é muito cringe. Entendi. Pelo menos eu acho, né? Cara, eu... Então eu sou cringe. Você é cringe, Cadinho? Eu nunca vi esse vídeo, não. Ah, não. Vai, Pois vai é. entrar uma vinheta, por favor, aí. Vídeo da Pfizer. Pois é. Falando, aproveitando a deixa do Cadinho, né? Ô, Igor, fala do nosso patrocinador, Estúdio Leste. Exatamente. Este programa só é possível graças à parceria e patrocínio do Estúdio Leste, este estúdio que estamos aqui. Inclusive, você pode ver aqui do piloto pra cá, quem viu o piloto, que é Raiz aí, muito obrigado. Você viu que o estúdio aqui já tá muito melhor. Olha o tamanho dessa TV, velho. Eu tô me sentindo no flow. A TV cresceu. É que o Estúdio Leste é uma empresa em pleno crescimento. Olha É só. uma grande empresa, que é uma grande potência do nosso irmão Sênior Demolay, cringe, Cadinho aqui. Só um pouquinho cringe, não tanto assim, não. Entendi. Cadinho, o que a galera que assim, o Estúdio Leste é aqui em Belo Horizonte, né? E vocês estão em expansão. O que tá aparecendo assim Em mais nova que a galera sede. procura, né? Nessa sede nova? O que vocês oferecem? Acho legal você dar uma palhinha aí pra gente, até pro pessoal conhecer, né? Quem sabe alguém quer gravar um podcast ou uma videoaula. Então hoje a gente tá mudando de local, né? Hoje a gente tá no bairro Santa Teresa, quem aqui de Belo Horizonte conhece. Quem não é, venha conhecer, que é um bairro muito bom. Muito bom. A gente tem 2 estúdios aqui. A gente tem um estúdio de podcast, onde vocês estão gravando agora. Tá vendo? Onde vocês estão vendo esse tamanho. Olha esse estúdio. Onde a gente conta com vários recursos, né? A gente tem onde eles estão ali, tem condição de a gente colocar até 5 microfones, 4 câmeras. A gente tem todo o equipamento necessário. E temos um outro estúdio que fica aqui um pouco do lado. Tô mostrando. Que- Que as pessoas Isso não também é tão vendo, cringe. Isso é muito cringe. Que é para gravação de aula online Chique. e demais programas que vocês queiram fazer. Então, venha conhecer a gente ou siga na gente no Instagram, estúdio.leste. BH. Estúdio.leste.bh. Vá lá conhecer. É isso aí. Inclusive, Estúdio Leste hospeda ali diversos podcasts além do Extracapitular. Entra lá e você pode conhecer todos esses programas para diferentes públicos, né, Cadinho? Tem para todos os gostos lá. Nós temos vários programas. A gente tem programas sobre direito, com um professor de direito muito interessante. Temos um programa sobre o rock and roll mais antigo. Então, quem é cringe, quem é mais antigo, que gosta desse tipo de rock and roll, chama A Hora do Dinossauro. Opa! Então, tem bom, vários A Hora outros do programas Dinossauro. também. Então, segue lá que vocês vão curtir. Muito bom, Estúdio Leste. Inclusive, voltando aí sobre o que é cringe na hora de Demolay, eu já tenho a primeira coisa que eu... Cara, desde que eu era Demolay ativo, eu já achava cringe antes de saber o que é cringe. Aquele Sênior Demolay, aconteceu a reunião, sei lá, uma iniciação, todo mundo ficou tipo... Que isso, é um momento muito impactante, acho que pra quem passa, com certeza, mas sempre vê é um evento pra gente. E aí vem o cara, naquele momento todo especial, veio o pai do menino que é maçom pra assistir. Muito bom, meus irmãos. Eu só acho que a ritualística que falhou, vocês cruzaram ali o limiar e começa a criticar a ritualística no meio da reunião ali, que é pra você realmente contemplar o menino que acabou de entrar. Ele nem sabe que tá errado o negócio, porque ele não tá vendo e já sabe que tem uma coisa ali de regra pra Não, e seguir. deixa eu complementar essa história aí com uma vivência que eu não sabia que era cringe também nessa época, mas eu queria cavar um buraco e desaparecer. Que eu já estive numa reunião, quando eu morava no Mato Grosso ainda, Aham. era membro ativo lá do capítulo Tangará. Nós fomos fazer uma Um abraço, visita. Tangará da Um Serra. abraço. Um abraço, Tangará. Capítulo Tangará número 336. Nós fomos fazer uma visita a um outro capítulo de uma outra cidade do estado. E tinha um Demolay muito louco no meu Muito capítulo. louco. Descreva muito louco. Você vai entender qual é a história. Tá bom. Completamente louco. E aí a gente foi fazer essa visita na cerimônia dos meninos lá. Uhum. E a gente assistiu, tal, foi muito bem recebido.
Na hora da palavra ao bem da ordem, o cara me levantou Sempre. e começou a colocar defeito na ritualística do outro capítulo. Puta, isso, nossa, aí é uma falta de respeito, inclusive. Não, cara, eu queria sumir do mundo. E teve alguma consequência? Ou fica todo mundo olhando torto, né, Todo velho? mundo fica muito sem graça, porque Sim. imagina, é igual a gente lá no nosso capítulo recebe uma visita, o cara nunca apareceu lá, aí vai pegar e falar, não, você fez isso, você segurou a bandeira do jeito errado, não sei o que lá. Poxa, é foda, né, velho? E o menino que toma a crítica tá lá, tipo assim, ou ele tá tipo, não, foi errado, ou ele tá tipo, não, é mó treinei o cara falando isso. Treinei a semana inteira pra fazer certinho e agora deu errado. E é engraçado que assim, a gente recebe autoridade, a gente recebe esse tipo Sim. de coisa. As autoridades nunca fazem isso, as pessoas que realmente entendem nunca fazem esse tipo de Nunca. coisa, mas tem um bendito do cara ali, do Sênior Demolei, seja do capítulo, seja de fora, que vai fazer esse comentário maldito, né? Sim, nossa, super. Inclusive, comentários, não é maldito, né? Mas um comentário que eu não aguento mais é quando vem o Sênior Demolei, sempre é o Sênior Demolei, o cringe, e fala tipo: meus irmãos, agora que vocês iniciaram, aqui é trabalho, trabalho e trabalho. Pô, mano, o cara acabou de entrar, mostra pra ele a parte legal, depois você vai ensinando as partes de rigidez, né? Ele tem que estar lá contemplando aquele momento. Exatamente. É igual a bendita frase na minha época. Na minha época era assim, na minha época era assim, na minha época era assim, assado. E a gente vê que a geração mudou, a época mudou. A Ordem Demolei A mudou. Ordem Mudou Demolei total. mudou totalmente. E a gente, é claro que é essencial a presença dos Sêniors Demolês dentro do capítulo e tudo mais. A gente já sabe disso e isso é uma pauta que a gente já falou até no piloto, né, Uhum. do extracapitular. Mas eu vejo que é uma questão realmente de entender o momento, né? Aham. Então a gente tá aqui falando hoje de um assunto cringe, trazendo cringe. para a Ordem Demolei, claro que de uma maneira bem descontraída e com muito humor, mas que se a gente pegar e ver no dia a dia dos capítulos, é realmente essa questão de entender essas gerações. O que é uma Sim. geração milênio, uma geração Z, geração Y? Eu mesmo tive que pegar ali, dar uma gulgada para poder entender um pouco mais, porque as coisas estão indo muito rápido, Sim. né? Hoje eu acho que o jovem, os membros da Ordem Demolei, eles têm uma mentalidade totalmente diferente da nossa, Muito. e nós não somos velhos assim, nós não Sim. somos geração Muito antiga. muito né? antiga, né, de Ordem Demolei, e a gente vê que as coisas mudaram, e eu acho que a questão é realmente essa questão de entender o momento que os garotos estão vivendo. Sim, e a gente vê até, tipo, como que muda. Antigamente, a gente falou isso até no piloto, vai lá ouvir, que o menino antigamente, falando do nosso curso de líderes, por exemplo, ele era pensado numa geração antiga que tinha mais atenção. Eu acho que a galera hoje é muito difusa, assim. Você não consegue prender o jovem por várias horas passando uma palestra explicando os fundamentos de uma gestão, como ele pode ser um bom líder. Hoje você tem que fazer dinâmica e eu vejo essa evolução e como que realmente, se não se adapta, o negócio perde um pouco o sentido, porque os meninos não vão gostar, né? Então, eu acho que quando a gente vê o cringe, é o cara que tava na outra geração do Demolei, que o ritual era diferente. Muitas vezes o cara não vem há tanto tempo, quando ele vê, esses meninos estão falando a fala errada. Quer corrigir os caras ainda, corrigir baseado no na ritual alta. antigo. Não, eu quero dizer o seguinte, então, o Demolei ativo que tá sofrendo aí com o sênior chato no seu capítulo, que fala na minha época e etc., manda esse podcast pra eles Por aí, favor. e que sirva de indireta. Eles vão ver o quão cringe eles estão sendo nesse momento. Pois é. Mas aí, o Leonardo, que ajuda a gente no extracapitular, né? Inclusive, um abraço, Léo. Um abraço, Léo. Inclusive, qual que é o sobrenome do Leonardo, que eu não sei. Léo Abaeté. Léo Abaeté. Léo Abaeté, só pra deixar registrado, pô. O cara, ele preparou uma pauta bonitinha aqui pra gente e ele colocou uma coisa muito legal, que foi os prós e os Leonardo contras. Júnior. Leonardo O WhatsApp me lembrou aqui. Leonardo Ok. Júnior Abaeté. Ele colocou os prós e os contras de ser um sênior cringe. Porque, beleza, a gente tá falando só da lapada, só criticando os velhos que tá assistindo, com todo respeito, meu querido irmão. Mas, como que a gente pode Estou tirar... meio ofendido. Ô, Catinho, não fica assim Eu não, também um cara. pouquinho, tá?
Tá, então eu e o Band aqui que somos da nova geração. Vocês que são jovens. Jovens, você que completa 18 anos. Ele coloca justamente isso. O que a gente pode tirar de proveito com essas pessoas? Como que elas podem contribuir mesmo sendo cringe? E aí, o que vocês acham disso? Tipo assim, porque tem muito do cara entender que mudou na minha cabeça, assim. Cara, isso aqui é diferente e o meu papel agora é outro, né? Uhum. Vocês veem dessa forma? Com certeza. Eu vejo da seguinte maneira. Eu até tinha puxado o gancho no outro comentário, que é a questão muito da relação com o momento. Você costuma dizer muito, o espírito do tempo. O espírito do tempo. Eu esqueci em inglês como é que é. Zeitgeist. Inglês não, alemão. É alemão. É alemão? Zeitgeist. Em outro idioma. Então, assim, em outro idioma. Por favor, coloque a explicação. A Legenda aqui, por favor. Legenda aqui embaixo. Então, é muito a questão do espírito do tempo. Eu vejo que, mesmo sendo cringe, né, a gente brinca, né, com o termo aqui, com a brincadeira do momento, né, e com o negócio de ser um trem muito factual que tá nas redes sociais aí, principalmente no Twitter, né, tudo começa no Twitter. Sim. De fato. E depois vai pro TikTok, né? Começa em texto e vira vídeo. Sim. Deu uma jogadinha. É muito bom, mas é isso mesmo. E aí o que acontece? Eu vejo muito essa questão do entendimento da geração. Então, a contribuição do Sênior Demolay, ela é importante, ela é essencial. Mas eu tenho falado muito disso na questão de entender o momento do próprio Sênior Demolay. Tem Sênior Demolay que quer ir no capítulo. Quer ir lá nas reuniões, querem ajudar, quer estar no conselho consultivo. E a gente tem Sênior Demolay que não. A gente tem Sênior Demolay que não quer estar no dia a dia do capítulo, mas ele quer ajudar, ele quer contribuir, ele quer ajudar quando tiver uma filantropia, ele quer dar dinheiro, ele quer dar uma contribuição financeira, mas ele não quer estar presente. Então a gente precisa entender o momento também do Sênior Demolay. E o Demolay ativo também precisa entender o momento do sênior, né? Tipo assim, o capítulo entender que tem uma geração de Sênior Demolay que não está mais presente. A gente pode falar do BH, que vai completar aí em 2023 40 anos. Então nós temos uma geração de Sênior Demolay que eles não estão no dia a dia do capítulo. Não, sumiram. Mas que se a gente precisar deles, eles vão estar lá para ajudar o capítulo no que for necessário, né? Então eu acho que tem essa questão muito aí do espírito do tempo, do entendimento do que é o momento do capítulo, mas também do que é o momento das pessoas, né? A gente, nós três aqui, né? E o Cadinho também ali, sendo Demolay, do Guido, a gente teve os nossos momentos, né? Os momentos de ser mestre conselheiro, o momento de ser membro de um conselho, o momento de ser presidente da alumna estadual, o momento de ser agora futuro presidente de um colégio. Exato. Eu agora como futuro presidente da ADAP, cada um tem um momento de vida e um entendimento. Você já é presidente. Só futuro não, espírito do tempo. Futuro no sentido de sim, ser agora, claro. né? Agora de agora para frente, de atuar, né? Então, eu acho que isso também é algo que, às vezes, falta dentro dos capítulos. Esse entendimento do momento de cada pessoa e como essas pessoas vão ajudar, mesmo sendo cringe. Sim, né? Porque tem o cara que tá lá sendo cringe, mas que ele é essencial. Tem um evento, é o cara que puxa o evento. É o cara que, às vezes, tá ali, ele puxa no sentido de... Pessoal, vamos aqui, tem essa experiência, deu certo no passado, vamos tentar assim? Vamos... Por que não essa opção? Sim, né? E fora a parte financeira, cara, que é o mais importante, na real, sendo alumni, né, que é essa parte de retribuir, o que a gente precisa sempre é de dinheiro para fazer as nossas ações do capítulo, né? Então, tipo assim, o cara, claro que, inclusive os membros, citando nosso capítulo, a gente teve os 35 anos, né, em 2018, e teve Sênior Demolay, teve maçom que acompanha o capítulo há muito tempo, que colocou dinheiro pro evento acontecer e nem pediu para ser identificado, porque ele só quer tornar o negócio possível. E eu acho isso muito bom. Continue sendo cringe assim. Eu acho que isso não é nada cringe. Nada cringe, eu acho isso top. Mas eu acho o seguinte, em primeiro lugar, esse negócio do cringe é uma grande brincadeira. Claro. Né? E o que isso não pode afetar de forma alguma é a gente pensar que esse pessoal mais velho perde valor à medida que o tempo passa. Não perde, né? O que o pessoal viveu lá atrás, então a experiência do Igor, do PJ, do Matheus e de tantos outros senhores continua válida. Sim. E continua sendo útil para os meninos que são demolays ativos hoje. Onde que está o erro? O erro muitas vezes está em nós, senhores, queremos impor algum tipo de visão aos demolays ativos.
E aí, é interessante a gente perceber, igual a frase cringe aí, no meu tempo. No meu tempo. Cara, é claro que no seu tempo sempre vai ser melhor. Você era demoliativo. Você viveu, né? Você viveu. Você era o mestre conselheiro do capítulo, é lógico que era o melhor tempo pra você. Sim. Agora, quando você faz uma análise crítica e tal, você vê que tinha coisa ruim do mesmo jeito. Você vê que a gurizada pisava na bola do mesmo jeito. E coisas piores, inclusive, que hoje já não tem. Tipo, iniciação ter sacanagem. Ter trote. E isso, a gente pode dizer que é cringe, eu acho que, isso é uma coisa cringe. Sênior Demolay que defende trote. Eu acho que isso é extremamente cringe e contra o regulamento do Supremo Conselho. Exatamente. Vou dizer que além de cringe, é ilegal. É ilegal. Porque tem aquele pensamento de antes, não, a gente vai zoar o cara pra ele já se sentir dentro. Na real, eu acho que os meninos, se for a gente pegar os meninos que iniciam hoje, se ele for zoado, ele vai falar que lugar horrível. É igual aqueles videozinhos de TikTok. Pense essa geração Z iniciasse na minha época. Um cringe aí, ó. Exatamente, cringe. ia ser muito diferente. Porque ia ser muito diferente. Né? Mas ao mesmo tempo, então a gente tá aí, a gente tá falando que as pessoas têm que entender o sênior e o momento dele, mas ao mesmo tempo o sênior tem que entender o Demolay ativo no ponto de, cara, não é mais sua vez. E agora a gente faz desse jeito porque funciona desse jeito com os meninos. E o menino tá ali, cara... O menino fica no YouTube, vê Twitch TV, vê um tanto de coisa. Tipo assim, o comportamento é totalmente diferente. Não tem como esperar que não vá refletir na Ordem Demolay, porque é um reflexo da vida deles. A ritualística nunca vai mudar. É igual, né? É o ritual não muda. Os princípios, né? Sempre serão os mesmos. Os ensinamentos sempre serão os mesmos. Exato. Só que é uma questão seguinte... É a mesma filosofia que tem que conseguir atingir pessoas que pensam de forma diferente ao longo do tempo. Então aí que tá o pulo do gato. O pulo do gato. É você conseguir passar a mesma mensagem que é eterna, mas numa linguagem que pessoas de diferentes... Conversa com elas. Exatamente. De diferentes gerações vão entender e enxergar como valorosos, né? Sim, total. Inclusive, se você aí é cringe ou não... Mande o seu comentário, você pode mandar no comentário do YouTube, que nós vamos ler no próximo programa, mandar no direct do Instagram, tem várias formas de nos atingir aí, e fala se você é cringe ou não, o que você acha disso, como é que seu capítulo muda, e aí a gente pode, assim, saber mais. Pessoal, mas vamos para a pauta do dia? Vamos. Então, roda a vinheta, tem vinheta. Sendo Demolay, olha só, somos sêniors, passamos pela vida de Demolay ativo, acabou, né? Dos 12 aos 21 vivemos ali, aprendemos, tivemos posições no capítulo, no caso fomos todos mestres conselheiros, e aí a gente foi pra vida adulta, a gente começou a trabalhar, a gente começou a fazer faculdade, a gente começou a pagar boleto, a gente começou a ter um tanto de coisa pra fazer. E no todo, às vezes pode se perder um pouco o valor disso tudo, né? Tipo, quando eu era pequeno eu era Demolay. Eu já ouvi gente falando isso, né? Quando eu era mais novo eu era Demolay, como se você deixasse de ser Demolay. E eu acho o contrário, eu acho que a Ordem Demolay te torna um cara melhor. De fato, assim, na minha vida foi assim. Várias coisas que eu, tipo, peguei de noção no mercado de trabalho, de liderança, eu sempre acabava sendo líder de ações, assim, e coisas pequenas às vezes ou não, mas eu atribuo totalmente a Ordem Demolay. Então, realmente, o papo de hoje é o que a gente aprende sendo Demolay. E eu queria saber de você, Bandieira, você que tem uma vivência aí como Demolay ativo em outro capítulo, né, em outra região do Brasil, como que foi pra você? Você tem essa percepção de valor? Com certeza. Primeiro ponto, sim, tem essa percepção de valor. Eu acho que, se eu for dizer o que eu aprendi como Demolay, eu acho que eu dividiria em duas grandes áreas. Primeiro, o que eu aprendi enquanto valores, né? Eu acho que é uma coisa que foi muito importante para minha formação enquanto pessoa. A forma como eu enxergo o mundo hoje
tá muito calcado nos valores que eu aprendi dentro da Ordem Demolei. Então, a gente, né, quem tá assistindo a Demolei não precisa falar, Claro. mas a gente tem uma miríade lá de valores, né, que são muito caros para nós. E essa formação humanística, né, essa formação enquanto ser humano e calcada nesses valores desde pequeno, isso é muito importante. Isso eu acho que realmente me ajuda a ser uma pessoa melhor, porque muitas vezes a gente tá com aquela vontade de fazer uma famosa cagada e o que nos segura é a nossa envergadura moral mesmo, Sim. que a gente tem porque aprendeu isso em algum lugar. E é lógico, aprendi com meu pai, aprendi com minha mãe, aprendi com minha família em geral, Sim, com os a meus base, amigos, mas eu acho que a Ordem Demolei fez parte importante dessa base, né? De outro lado, eu acho que é questão de habilidades, né? E aí a Ordem Demolei nos ajuda, as skills, principalmente as soft skills, né? E aí a gente vai falar oratória, né? Sim. Aí quem tá assistindo vai falar, que oratória de bosta. Esse Matheus não sabe nem falar. Tá dizendo que aprendeu oratória. É um teste, né? Mas em primeiro lugar aí, oratória, depois essa noção de liderança que você falou. Sim. Isso é muito importante. Isso é Total, uma coisa que, se não fosse na Ordem Demolei, onde a gente aprenderia? Eu fico pensando isso, se eu não fosse Demolei, como que seria a minha vida? Porque eu acho que, assim, a gente pode falar em outro universo paralelo, você ia aprender as mesmas coisas? Não sei, mas eu acho que não, velho. Porque amigos que eu conheço que não são Demolês, eles não têm, tipo, igual a gente é um grupo de amigos muito unido. Porque eu acho que, de fato, conviver junto o Demolei, que não é, tipo, uma faculdade que acaba, faz muita diferença, né? Você tá com outras pessoas com esses valores. Com certeza. E falando sobre esse tópico, é até uma discussão antiga, né? Em alguns grupos aí agora de WhatsApp, mas também uma discussão até nas reuniões presenciais, em congressos, curso de líderes, etc. Sim, a Ordem Demolei é uma escola de líderes. Esse é um grande questionamento, Muito né? bom, Ele é uma grande pergunta, né? E aí a gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre esse assunto, né? Eu vejo que ela prepara o jovem e nos preparou para a vida adulta de uma forma que nenhuma outra instituição prepara. Que esses valores, né, essa questão de uma ritualística, a questão de um laço fraterno que nos une como irmãos, ele é muito intrínseco, ele é muito forte. E na minha percepção, ele é algo que, como você disse, às vezes na faculdade você tem um grupo de amigos, mas a faculdade ela dura 4 anos. E acaba, Ou 5 anos, dependendo do curso, ou 6 ou anos, 3,5, 7, igual dependendo se foi o for meu. engenharia Meu na foi UFMG. Mas brincadeiras à parte. Mas é uma coisa meio passageiro, né? Às vezes você tem um amigo ou outro ali da faculdade que você vai manter um contato ou encontrar profissionalmente. Mas no Demolei, não. No Demolei a gente cria laços que duram a vida inteira, né? São indissolúveis. E aí a gente vê isso muito quando, por exemplo, esse final de semana a gente estava em Brasília e a gente revê os amigos. Sim. E o quão bom é você passar 2, 3 dias ali com pessoas que você talvez não conheceria se fosse a Ordem Demolei. Pois é. São pessoas que se tornam parceiros, membros ali da diretoria ou não, de uma comissão, que você trabalha junto, que você faz um projeto junto. E eu vejo muito, aqui olhando a pauta de novo, né? Foco na pauta. Foco na pauta. A questão mesmo de transformação. Eu acho que mais do que a Ordem Demolei transformar nossas vidas, é quando você dá o passo de dentro da Ordem Demolei você transformar a vida das outras pessoas. Sim, que eu acho legal. que isso é uma coisa mais legal do ponto de vista adulto, né? Que hoje nós nos colocamos, enquanto sênios Demoleis, como lideranças adultas. Então, o nosso papel é de orientar, de aconselhar, de viabilizar ali e facilitar a vida do Demolei ativo, né? Mostrar para eles, assim, que, olha, nós já passamos ali por essas fileiras, e hoje nós estamos aqui para poder te dar uma orientação, né? E vai caber ele também escolher se ele vai seguir ou não. Com certeza eu queria ter um mentor ali, um cara do meu lado, na minha época de Demolei ativo, e eu tive alguns, claro, que me ajudaram o irmão mais velho, né? Tipo... É o papel de irmão mais velho, não tem como, né? A gente falou muito disso na campanha e realmente é o papel de irmão mais velho que a gente quer trazer hoje pro Demolei ativo. Sim, até você falando assim, me vem na cabeça, por exemplo, citar um exemplo. Tarabal foi mestre conselheiro estadual
de Minas Gerais, e foi um cara que eu vi, acho que poucas vezes na minha vida, assim, ver mesmo. Né? Mas já tive com ele em, tipo, comissão de marketing, a gente já fez algumas coisas juntos. Quando eu encontro ele, é como se a gente fosse brother igual a gente vê todo dia. Uhum. E eu vejo isso em muitos irmãos, que, tipo, a gente vai numa cidade do interior, num congresso, e o pessoal te recebe de uma forma que é aquela irmandade que eu duvido que exista em outra coisa. Assim, pode ter uma instituição com o mesmo viés de Ordem Molay, vai ter. Mas desse jeito, se você não faz parte de uma coisa de Ordem Molay, você não vai ter esse tipo de amizade, assim, que É uma fraternidade, de fato. Exato. Uhum. E esse negócio do irmão parece às vezes muita falazada, né? Ah, irmão, não sei o quê. Parece artificial, mas não é. Mas, cara, eu me sinto irmão das pessoas Uhum. que eu converso, sabe? Então eu acho isso muito legal. E é um aprendizado mesmo pra vida, porque eu vejo que na minha vida eu ouvi muitas pessoas. Tipo assim, eu sempre tava lá no BH, eu sempre dei a oportunidade de ouvir as pessoas que pensam diferente de mim, pessoas que às vezes não estão enturmadas ali. Eu procuro puxar um assunto com o cara pra ele se sentir no dia a dia dele. E isso me levou muito pra minha vida, porque eu acho que eu consigo lidar melhor com as pessoas hoje por causa desse tipo de conviver com o diferente. Então, se eu vejo alguém, eu procuro entender como é ela, pra eu saber como eu conversar com ela e agregar naquela conversa, assim. Tipo, o jeito que eu converso com o Band é diferente do jeito que eu converso com o PJ, que é diferente do jeito que eu converso, sei lá, com o Leandro, com outros amigos nossos. E isso acontece, eu acho que muito por uma questão de... Como que chama aquela palavra quando você entende o outro? Empatia. Uhum. É uma empatia que eu não teria, porque eu não tinha antes de ser Demolay também. Então eu vejo que é uma coisa que me agregou muito, velho. Eu vejo também, Igor, a questão, você falando assim, da adaptação, né? O Demolay, que passa pelas fileiras, né? O jovem que é Demolay, que realmente ali ele se integra, né? E participa, ele acaba aprendendo a se adaptar, porque na Ordem Demolay a gente tem pessoas de vários tipos, né? A gente tem pessoas que são mais comunicativas, Sim. temos pessoas mais tímidas, temos pessoas que são mais estudiosas, tem pessoas que gostam mais de legislação, tem pessoas que gostam mais de publicidade, enfim. Sim. Tem pessoas que gostam de podcast, tem pessoas que não gostam de podcast. Então a gente tem pessoas ali, e também de vários níveis sociais, pessoas um pouco mais ricas, outras um pouco menos, enfim. Então, assim, é um mundo, é um universo todo, né? E a gente pode falar agora como um ecossistema todo. É um né? ecossistema. É um ecossistema ali de várias organizações. A gente tem organização para um garoto de 8 anos ali, para um escudeiro, como a gente tem para o Demolay ativo, como a gente tem para o Sênior Demolay, como a gente tem para o maçom, que está integrado, como a gente tem para as mães, para os clubes de mães, para as namoradas também, Sim. os clubes de mães e amigos. Então, assim, a gente tem um ecossistema inteiro que o jovem, né, ao entrar na Ordem Demolay, conhece e que talvez ele não teria, como a gente disse, na vida profana, né? Se não tivesse ali inserido no mundo capitular, né? Isso que você falou é muito bom, velho, porque é uma comunidade. É uma comunidade. Né? A Ordem Demolay é uma comunidade, é um mini mundinho, assim, né? Porque tem de tudo ali. Sim. E é o que o PJ falou da adaptação, isso é muito legal, porque a gente tem uma tendência de viver hoje na sociedade do algoritmo. Do algoritmo. De a gente só conviver com aquilo que a gente gosta, né? Uhum. Então o Netflix já sugere pra gente o que a gente vai gostar, o Sim. YouTube também. Só que a vida da gente não pode ser assim. Não. Porque frequentemente a gente vai ter que conviver com pessoas que nós não vamos gostar, ou não é que não vamos gostar, mas pessoas que são muito diferentes da gente. Pessoas Sim. que pensam muito diferente da gente. Pessoas que são cringe. Pessoas que não Cringe. são... Cringe. Com certeza. E isso vai muito pro mercado de trabalho, né, Band? Eu costumo falar muito disso, que a gente na posição também de conselho consultivo, né? Vamos puxar um pouquinho por esse lado agora, né? Muitos sêniors Demolays estão em conselho consultivo e vocês dois aqui são membros de conselho consultivo. E muitas vezes a gente tem que falar não. Pro garoto, né? Pro mestre conselheiro, pro primeiro conselheiro, pro segundo, enfim, pra diretoria, a gente tem que falar não. E às vezes eles ficam frustrados, né? Tipo, não, mas eu queria fazer assim, eu quero fazer assim, porque eu acho que assim, assado, etc, né? E eles conseguem arrumar 1000 argumentos para nos convencer a mudar de ideia, mas naquele momento, você falar um não para ele, eu vejo que é talvez a primeira grande experiência dele realmente estar frustrado. Total. De rejeição, De né? rejeição, de receber um não, mas que no futuro ele vai estar no mercado de trabalho e ele vai receber um não ali ele vai entregar um relatório para um diretor, para um gerente, e o cara vai virar para ele e falar assim, não,
isso aqui não foi o que eu te pedi, Não isso foi o aqui que eu te não tá pedi. bom, eu quero que você refaça. Entrega para ele de volta ali, ele vai ter que fazer porque é o trabalho dele, é o ganha-pão dele, ele precisa disso. Então, talvez na Ordem Demolei, pelo menos para mim, foi as minhas primeiras experiências, grandes experiências de receber não. De De frustrações. frustrações, né? Total, eu também. Eu lembro até hoje, quando eu era mais conselheiro, de achar que tava arrasando, que tava fazendo tudo certo, e um dia chegar o presidente do conselho, o consultor do capítulo, para conversar comigo, e eu saí extremamente frustrado, né? E Achei isso... que tava tudo certo. Pois é, isso para um cara de 15 anos, 17 anos na época, Aham. era complicado, lógico, mas aquilo forma caráter, né? Forma. Aquilo te adapta, porque antes você ter um irmão ou um tio seu te puxando a orelha, que você ter um chefe que não tem relação demitir. nenhuma com você, e que se você quiser ficar argumentando muito, enchendo muito o saco dele, ele te demite e acabou, entendeu? Sim. Então, a questão é essa mesmo. Eu enxergo muito esse papel do conselho consultivo como atuar também na formação de caráter dos meninos mesmo, na formação Total. para a vida, preparação para a vida, né, dos meninos. Exatamente. Isso E não é novo, né? A gente passou por isso. todos É. nós passamos por isso. E eu vejo muito, e aí entra a questão da alumni, do sênior demolei, que é o sênior demolei profissional. Então nós temos hoje sênior demoleis, o Igor está aqui, é publicitário, o Band Futuro advogado, né? Eu sou formado em administração, trabalho Aham. com isso. Enfim, aí na Ordem Demolei nós temos médicos, engenheiros, professores, psicólogos, enfim, nós temos áreas Uma e áreas sociedade aí, inteira aí. sociedade inteira para explorar, e eu acho que nós temos que trazer muito esse papel do sênior demolei profissional, mostrar para o demolei ativo, olha, aquele irmão seu ali, ele hoje é um deputado estadual, ele é advogado, ele é um deputado estadual e ele conquistou isso, ele é um cara que faz a diferença na sociedade, porque eu vejo muito isso ao longo do tempo, e a gente conversa um pouco sobre isso às vezes, que às vezes se perdeu um pouquinho, né? Antes a gente tinha muitos caras, assim, na Ordem Demolei, muitos líderes, que a gente falava assim, eu quero ser esse cara. Aham. E eu falo muito isso hoje para quem quer ser liderança, para quem é mestre conselheiro estadual, para quem é mestre conselheiro nacional, enfim, principalmente para esse tipo de liderança dentro da Ordem Demolei, vamos falar assim, do âmbito de liderança juvenil, que os meninos têm que ter essa visão. Tipo assim, o cara chegou no capítulo, falou, não, puta que pariu, esse cara é foda mesmo, a palavra é essa, desculpa a expressão. Aqui pode falar. Esse cara na é TV. foda, e aí eu quero ser esse cara um dia. E eu tive muito isso no meu capítulo, quando eu iniciei e tal, e as primeiras visões que eu tive, eu falava, não, eu quero ser esse cara ali, eu quero ser um cara que senta ali naquela cadeira ali. Sim. Então, eu acho que tem um vislumbre muito legal. Uma inspiração. Uma inspiração. E eu vejo que o sênior demolei tem esse papel. Um sênior demolei que é médico, que é legal e tal. Quantos demoleis ativos hoje aí na faixa de sei lá, 16, 17 anos que estão fazendo pré-vestibular que querem ser médicos? Sim. E aí nós temos vários irmãos sênios que são e que podem ser exemplo para eles. Ou os nossos irmãos que querem ser advogados, querem ser engenheiros, querem, enfim, né, querem ser psicólogos, querem ser professores da aula. E a gente tem irmãos aí que têm mestrado, que têm doutorado, que atuam e tal. Eu até falei até puxando o gancho pro assunto do processo seletivo aqui, eu fui analisar alguns currículos de irmãos que a gente recebeu nessa última semana e eu fiquei impressionado com o nível intelectual de vários irmãos. Que Eu bom. até fiquei assim, eu falei, gente, eu tenho vergonha do meu currículo. Olha, nesses currículos aqui, os caras, mestrado, MBA e doutorando no CNPq. Isso é uma alegria, Isso é uma né? alegria muito grande da gente ter um público, né? De sênior demolei, vamos colocar assim, de associados com um nível intelectual tão alto. Sim. E isso é legal. Inclusive, fala um pouquinho desse processo seletivo, como é que faz para participar. Exatamente. O processo seletivo, durante nossa campanha, a gente colocou lá como uma das nossas metas, que era a criação de comissões, né? A gente sabe que eu sozinho, ou o Adilson, ou o Vitor, ou o Vinícius, qualquer outro membro, né, da diretoria, a gente não consegue trabalhar sozinho, né? Então, a gente precisa de pessoas para auxiliar o Alberto mais o Diego lá na parte de finanças, o Matheus mais o Rani na parte de ações sociais, enfim. Então a gente criou, está em processo de criação, na realidade, de comissões. Comissão de educação, de finanças, de ações sociais, de projetos especiais. Esse podcast aqui também é uma das nossas comissões. Enfim, e para dar uma oportunidade de trazer irmãos
de vários lugares, de várias formações, a gente criou um processo seletivo que se encerrou no último dia 7 agora, e foi uma surpresa muito grata para a gente que nós tivemos mais de 60 inscritos. Que isso? Né? Foram 63, salvo engano, de sêniors demolês que se inscreveram para as diversas comissões, legislação, educação, enfim, e analisando os currículos foi realmente satisfatório de ver essa questão intelectual de vários irmãos realmente profissionais de sucesso e o melhor ainda, interessados em trabalhar em uma comissão da Alumni Brasil. Chique. Então, nos próximos dias a gente vai dando continuidade ao a processo. gente pode gente divulgar aqui selecionou. quando sair. Podemos divulgar sim quem o foi resultado. escolhido. E aí nós vamos nos próximos dias entrar em contato com os irmãos que a gente identificou que tem o perfil para as comissões. Vamos fazer uma pequena entrevista, entender um pouquinho também se o irmão tem a disponibilidade de tempo para nos ajudar. E esses irmãos que forem selecionados, eles vão trabalhar com a gente aí nos próximos no próximo ano, né? A gente vai nomear para um ano as comissões para poder desenvolver vários projetos, desenvolver aí o nosso plano de gestão, porque, como eu disse, sozinho a gente não consegue. Então, a gente precisa de vários braços aí pelo Brasil afora. E esse modelo de processo seletivo, Igor, é muito interessante, porque pauta a equipe da ADAB pelo mérito, né? Pela competência. É uma seleção meritocrática. E é inclusive de amigo, né? Porque às vezes a gente tem que livrar a Ordem Demolay de práticas ruins da política. Uma das práticas ruins da política é a gente fazer apenas indicações políticas para cargos, a gente trazer só quem pode nos interessar, fazer promessas. E isso a gente vê que é uma coisa que agora a gestão da ADAB tá deixando de lado, né? E tá trazendo uma coisa profissional. Algo profissional, Legal. Exatamente, meritocrático. Isso é muito importante. Então fica aí o recado da ADAB pro podcast Extracapitular. Inclusive, eu queria falar um recado para quem tá assistindo, que é uma dica de irmão. Na pandemia aí, a gente vai fazer 2 anos de pandemia daqui a pouco, em março. E a gente teve vários irmãos se tornando sêniors demolês que talvez não tenham esse aprendizado, essa percepção, essa virada de chave de forma tão perceptível quanto a gente teve antigamente. E eu já falo antigamente, né? São 2 anos, vai bater 2 anos. E aí, eu queria dar essa dica justamente, cara, pense, deixe de ser amigo dos seus irmãos nessa esfera. Saiba separar as coisas e justamente corrigi-los. Porque se você gosta muito deles, cara, você quer que eles se deem muito bem na vida e você quer que eles tenham empregos muito bons, que eles sejam respeitados no trabalho. E é o seu papel de dar essa primeira experiência que a gente falou antes, né? O não, às vezes, ensinar isso. E eu tenho certeza que os meninos podem, às vezes, não entender na hora, mas ele pode virar, por exemplo, o Bandeira que contou sobre um caso lá atrás que foi negado o que ele queria. E eu tenho certeza que isso gerou um aprendizado para você. Então... inclusive, um salve pro Luiz Guilherme, que tomou vários nãos e aprendeu bastante. Exatamente. No BH. E Luiz agora Guilherme. já é membro da Alumni? Ou tem que regularizar ainda? Ó, Luiz Guilherme. Acho que tem que regularizar. Também vou dar um salve, então, pro Raul, mestre da JU também. Muito bom, Raul. Tá tomando vários não. Mas... E vamos dar um salve pro Fernando. Pro Fernando Otávio. Já tomou vários não. Durante 3 gestões e vai pra 4. Vai tomar mais. Não. Então fica aqui o disclaimer que a gente nunca conta. Isso foi pro bem de vocês. Exatamente. Só porque a gente gosta muito de vocês. Com Exatamente. certeza. O Igor tocou num ponto que eu acho essencial. Separar esse momento de papel do sênior demolay, consultor, liderança adulta, do papel de amigo ali naquele momento. Então isso é muito interessante e com certeza, e é um ponto de vista, se não fosse para o bem do garoto, a gente não falaria, né? Tipo assim, se você não se importa, pra que você vai falar? Então eu falo porque eu me importo. Se eu me importo com a pessoa, eu quero o melhor pra ela, eu quero o bem dela. Até porque, PJ, é o seguinte, a gente vai falar alguma coisa pra esses meninos e muitas vezes o que a gente vai conseguir é se estressar com isso. Porque eles vão vir, vão responder alguma coisa, vão ficar argumentando em cima e a gente vai estressar. Agora, eu não sei vocês, mas eu me estresso com coisas que eu me importo. Se eu me disponho a me estressar com alguém, é porque eu me importo. Se eu me disponho a estressar por causa
causa de alguma instituição, é porque eu me importo com ela. Sim. As coisas que eu não me importo, deixa pra lá. Mas eu acho que tem aquele contraponto que realmente acho que muitas vezes o demolativo não vai entender mesmo. E tá tudo bem, porque muitas coisas a gente não entendeu na nossa época. Naquele momento ali, talvez é para ele não entender mesmo, né? É para ele sentir ali, para ele se frustrar, para ele ter uma, entre aspas, uma decepção ali momentânea, mas que depois ele vai rememorar, vai pensar e falar, não, realmente eu acho que dar um passo para trás agora é dar 2 passos para frente no futuro. Eu acho que isso é o grande aprendizado que nós, enquanto sênior demolês, nós tivemos na fase de demolei ativo e agora nós passamos para os mais novos, né? E eles aos poucos vão entender, porque é uma frase clichê, Sim. pode ser um pouco cringe, mas eu já falei isso várias vezes, né? Você só entende quando você está na posição. Né? Eu sempre falei isso pro Igor algumas vezes. Falei, Igor, você vai entender quando você for consultor do capítulo. E eu entendo hoje. Você entende. Eu entendi. Bom, muito bom. Então, acho que a gente pode encerrar esse tema. A não ser que vocês queiram falar mais alguma coisa. Eu estou satisfeito. Eu Você também. está Obrigado. Então, reina o silêncio no acampamento aqui. No acampamento extracapitular. E vamos então pro nosso quadro de interação dos nossos irmãos e pessoas da audiência que ainda não são demolês, que estão assistindo nosso podcast. É o Palavra ao Bem do Cast. Então nós demos uma pausinha aqui pra tomar um cafezinho. Cafezinho. Porque ninguém é de ferro e aqui estamos com 2 mineiros e um que tá querendo o green card mineiro aqui. Seu green card já tá saindo. Meu green card já tá saindo. Gente, vamos então a palavra ao bem do Cash. Palavra ao Bem do Cast. Palavra ao bem do Cash, o que é? Esse espaço, o nosso podcast extracapitular, para você que nos acompanha, que nos assiste, que quer participar conosco. Então, como é que você vai fazer para participar aqui com a gente? Você vai mandar um direct, pode ser uma mensagem de texto, ou pode ser um áudio, pro Instagram do Demolei Alumni Brasil, que é @Demolei Alumni Brasil. Olha que fácil. Fácil de decorar. Muito intuitivo. Já dá pra seguir enquanto tá ouvindo o podcast, tá? Então, eu posso ser o primeiro a falar da pergunta? Com certeza, Vai lá, Cadinho. ué. Manda aí. Não sei se é bem uma pergunta em si, tá? Um comentário mais. Vocês falaram aí da questão dos seniors e eu acho muito interessante porque, querendo ou não, sou o Demolei também. Eu tô um pouco afastado do meu capítulo, o pessoal do Guido Marlielli, me desculpe, mas irei voltar ainda. Essa já é a palavra. Estamos querendo correr muito, que eu vou conseguir, se Deus quiser. Boa. Mas uma coisa que eles fizeram legal, uma coisa que eles fizeram nessa quarentena que eu acho interessante, que vocês comentaram aí, é a questão de profissões. Uhum. Vocês acham que é válido essas questões de mostras de profissões entre os sêniores demolês, falarem um pouquinho das suas profissões, falarem um pouquinho dos seus currículos, porque o que o PJ falou é muito interessante, né? A gente, às vezes, não sabe o ouro que a gente tem dentro da Ordem Demolei, né? A gente tem pessoas que são muito bem-sucedidas e que são cérebros, né? Eu posso falar o caso do meu capítulo, Guido Marnielli, que é o Vitor Salles, que eu acho que todos vocês conhecem, que criou uma empresa na época de faculdade e a empresa cresceu tanto que foi vendida para o iFood. Então são cérebros muito grandes e isso é uma coisa interessante. Essa troca de informações dentro da Ordem Demolei, o que vocês acham disso? Boa. Só antes de responder, queria falar que eu até citar anteriormente o Vitor Salles quando o PJ falou da presença, que eu lembro muito de um caso do Daniel Ávila, conversando comigo lá no Guido, falando assim, eu gosto que o Vitor Salles vem na reunião pra ele sentar ali e ficar caladinho. Você queimou o Daniel agora. Não, isso é positivo. Vocês vão entender por quê. Aproveitando, vou mandar um salve pro Daniel e um Ávila. salve pro Vitor Salles. Com certeza. Mas por que eu quero que o Vitor Salles vá lá? E não é que ele quer que fique caladinho, mas que fique calado. Mas a presença dele mostra pros meninos aonde você pode chegar. Concordo. Isso eu acho fantástico, porque realmente o Vitor Salles é um exemplo no mercado dele aí de startups, né? E eu acho que, tipo assim, quando você vê um cara que você não vai ver no seu dia a dia que chegou onde chegou, dá aquela quebra, né? Tipo, Não, concordo com as palavras do Daniel. Faz toda... Quando ele tava, né? Até antes dele
quando ele estava se construindo, ele estar na reunião já fazia um peso pra gente que estava lá, né? Na época eu era membro ativo ainda, até mesmo quando eu era sênior e estava na reunião, só do Vitor Salles chegar, todo mundo olhava diferente. Isso é Pois muito interessante. Aí, ó. Exatamente. Vitor Salles, queremos você aqui. Falando desse tema, né, e a gente conhece bem o Vitor Salles, é um exemplo aí de empresário de sucesso, né, começou sua startup ainda em época de faculdade, né, finalzinho de faculdade, e hoje né, uma das maiores startups aí de Big Dados, né, de Big Data, né, em análise de dados, e foi vendido pro iFood, nada mais do que o iFood, é só o iFood. iFood, queremos Falando você nisso, queremos cupons. Nós queremos cupons. Queremos cupons do iFood. E o Cadinho levantou esse tópico que a gente já falou e é muito interessante. E no Guido, né, além do Vitor Salles, a gente tem também o Cristiano Simões, que é um juiz de direito, né, da comarca aqui de Vespasiano também, que é um sênior Demolei. E tantos outros aqui nos capítulos da região que são exemplos para os nossos irmãos, né? E eu acho que isso é algo realmente que a gente deve explorar mais, a gente deve buscar mais e trazer para o dia a dia dos capítulos, trazer essas, entre aspas, essas personalidades que são irmãos que têm o seu sucesso, principalmente profissional, e devem ser exaltados, claro, mas os irmãos também que se propõem a desenvolver projetos e têm destaque, né, no nosso meio, no meio Demolei, no meio maçônico, né? Citando alguns exemplos, nós temos o Rogério Laguna e o Rodrigo Otávio dos Anjos, ambos, né, do Guido e do Belo Horizonte, porque o Rogério Laguna foi presidente do Conselho Consultivo do capítulo Belo Horizonte e o Rodrigo dos Anjos é membro fundador do Guido. Então, assim, é uma amizade de longa data e os dois hoje estão nas maiores representações da grande loja maçônica de Minas Gerais, né? O Rodrigo como grande primeiro vigilante e o Rogério Laguna como grande segundo vigilante. Então, são irmãos que têm também os seus méritos, né, na vida maçônica, que são exemplos para os demoleis, né? Muitos demoleis querem se tornar maçons e a gente ter esses irmãos também como exemplos é bem legal, né? Então, Vitor Salles fica o nosso salve, também destaque na maçonaria, foi venerável mestre, foi delegado regional do grão-mestrado, então é um irmão também valoroso que realmente a gente quer que os meninos tenham eles como exemplos a ser seguido. Sim, e sobre a amostra de profissões, eu acho muito válido para o menino ver opções. Porque eu vejo que essas séries americanas sempre tem isso, mas no Brasil, pelo menos na minha escola, não teve. Tipo assim, ai, nossa, se você for advogado, esse cara é advogado, ele vai falar um pouquinho sobre como é ser advogado. Se você quiser seguir no ramo da medicina, veio um médico pra falar. E isso, quando faz um capítulo, a gente tem várias pessoas pra chamar e é muito positivo. E assim, a gente pode entender por outro lado também. Porque, veja bem, quando você vai escolher a sua profissão, em primeiro lugar você é influenciado pelo que você tem dentro de casa. Sim. O que seu pai, o que sua mãe faz. Agora, muitas vezes não é o caso. A gente não quer fazer exatamente o que eles fazem. Né? É o caso de nós três aqui. Sim. Aí, agora, nossa posição enquanto irmãos também é fazer com que os meninos tenham contato com outros tipos de profissões. Sim. Em família ainda, né? Mas essa outra família mostrando, então o Gustavo Maria é médico, o André Coutinho é médico, olha aí como é que é, o que eles fazem. Como que é esse médico? Entendeu? E aí, às vezes, o cara que cresceu num lar de advogados e tem uma inclinação pro lado da medicina e que convive com esses irmãos da medicina, pode se identificar a partir dessa convivência, né? Ou o contrário, aí vem um outro menino aí que, sei lá, fez agronomia. E aí o cara desperta um outro interesse que ele não queria ter por causa dessa convivência, já tava levando ele pra um lado, mas ele não tinha descoberto esse outro lado que ele talvez vai gostar, né? Exatamente. Então, eu acho essa pergunta do Cadinho foi muito interessante. Aliás, mais uma colocação com a pergunta, né? Mas foi muito interessante e é importante que a gente, enquanto capítulo, enquanto família mesmo, Demolei, tenha esse tipo de interação e porque isso ajuda os nossos meninos a encontrarem um caminho profissional, né? E é uma oportunidade, né, Igor e Band? Porque, tipo assim, talvez, se não fosse na Ordem Demolei, né, os jovens que a gente tem hoje, os membros da Ordem Demolei que nós temos hoje, talvez eles não tivessem essa oportunidade de conviver com uma gama tão diferente de pessoas, de profissionais, né? Tipo assim, dentro de uma instituição, de uma organização como a nossa, você ter ali a oportunidade de ter vivência com pessoas de várias áreas distintas. Então, muitas vezes, um exemplo bem banal e simples, há 2 semanas atrás, mais ou menos 15 dias,
um Demolei, né? Passou aqui na faculdade de Direito, na Dom Helder e na PUC. Aham. E ele me mandou uma mensagem. PJ, eu tô em dúvida, eu quero ir morar em Belo Horizonte, como é que é? Me fala um pouquinho da cidade. Legal, ué. Aí me fala qual das duas faculdades que você acha melhor, né? Aí eu falei pra ele, ó, primeiro eu não tenho propriedade pra falar porque eu não estudei nenhuma das duas e eu não fiz direito. Mas eu vou te passar aqui o telefone de alguns irmãos que vão poder Muito te bom. falar a visão deles de cada uma dessas faculdades. Uhum. E eu mandei telefones de Demolês que estudam no Dom Helder, que estudam na PUC, e mandei também do Band. Falar, ó, o Band não estuda na PUC, mas ele estuda no FMG, então ele vai te dar uma visão de fora. Ah, legal. Então, assim, olha para você ver, uma coisa simples, dentro da nossa instituição, a gente tem N pessoas que podem ser referencial para um Demolei que vai começar a faculdade agora esse semestre, e ele vai chegar aqui um pouco mais seguro. Se ele estava em dúvida, não, eu ouvi tal, e eu achei aqui, pelo que os meus irmãos me deram de experiência, de vivência, de opinião, eu decidi ir para tal faculdade. E olha para você ver, Muito a bom. Ordem Demolei influenciando diretamente a vida de um garoto. Isso é muito legal. E assim, a gente pegar o lado do direito, por exemplo. Muitas vezes é a primeira vez que o menino vai pro lado do direito. Como é o meu caso. Aham. Não tinha nenhum advogado, nada, ninguém do direito na minha família. Quando a gente é o primeiro a fazer algo, a gente sempre tem que abrir uma trilha muito grande, né? Sim. Levar muita coisa no peito por nossa conta. Com a Ordem Demolei, isso fica um pouquinho mais fácil. Porque Sim. a gente chega aqui, já consegue ter um monte de contatos para estágio, já consegue ter, como é o meu caso hoje, que estou estagiando no escritório de um advogado que é Sênior Demolei, que é Olha maçom, só. né? E então e que serve para mim, para outro irmão que estagia lá também, como tutor, né? Como alguém que vai ensinar algo Sim. que talvez se meu pai fosse advogado, ele me ensinaria, Aham. né? E não é o que tá acontecendo, né? Mas eu tô tendo essa possibilidade de aprender com ele. Então isso é uma questão que a Ordem Demolei pode atuar muito fortemente, pode fazer diferença na vida das pessoas e acho que tem que fazer cada vez Sim. mais. E eu acho que, assim, até pra encerrar, queria falar um recado pras pessoas de, cara, mantenha vivo esse espírito, né? Isso é um dos grandes valores intangíveis, assim, da Ordem Demolei. E que eu também aprendi sendo Demolei. Velho, se você não fosse Demolei, alguém te ligasse perguntando isso, você só ia falar, não sei. Não sei como te ajudar, amigo. Eu acho que a PUC é melhor. E Eu não pronto. teria tantos contatos para Sim. compartilhar, né? Exato. Para poder passar para a pessoa. Ent- E isso realmente isso é algo muito, muito legal e é o diferencial da Ordem Demolei. Pois é. Então, se você gostou e quer comentar aqui alguma coisa sobre o episódio de hoje, mande seu comentário aí no @DemoleiAlumniBrasil no direct, que a gente vai ler no próximo programa. Acho que a gente já vai chegando ao fim dessa primeira edição. Tá bom, né? Já deu pro pessoal sentir como é que é. E eu queria muito que, se você gostou, cara, por favor, nos ajude nessa divulgação. Esse é o primeiro projeto que eu já vi, assim, de Sêniors Demoleis para Alumni Brasil. E criando esse espaço na internet como conteúdo pra gente falar um pouquinho de Demolei, falar um pouquinho sobre ser Demolei, que vai fora das fileiras e se torna extracapitular. Exatamente. É isso aí. Vocês têm algum recado final aí antes da gente encerrar? Não, apenas siga nossas redes sociais, mande suas dúvidas, suas perguntas, mande um recadinho que nós vamos ler aqui no próximo episódio. Muito bom. E você, Band? É isso aí. Não, agradecer o pessoal aí que está nos assistindo, reforçar aí o pedido para que participem conosco. A gente quer muito saber o que vocês estão achando, a gente quer muito ter a participação de vocês aqui. Vai ser muito importante para a gente construir esse projeto extracapitular e que possa ser cada vez mais extra e alcançar cada vez mais pessoas. E isso aí. Muito bom. E um abraço especial ao grupo Demolei Brasil do Facebook, que já foi conhecido por Palco dos Lacradores. E que o podcast vai ser divulgado lá também. Então, eu espero que vocês gostem. Comentem aí que a gente vai trazer nos próximos episódios comentários. É isso. Aqui é Extracapitular e tamo junto a cada 15 dias, nas terças-feiras. Transmissão encerrada.